Olá, amigos, bom dia, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, que possamos mais uma vez fazermos o nosso pequeno estudo da doutrina espírita. Estamos ainda no Livro dos Espíritos, mas já estamos um pouquinho adiantados. Estamos começando hoje o capítulo 12º, que vai falar sobre as questões da perfeição moral, as virtudes e os vícios. Então vamos mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos, aos amigos espirituais e a todos aqueles que nos auxiliam de uma forma direta ou indireta, nos impulsionando para o progresso. O nosso progresso e nós procurando também auxiliar no progresso do próximo. Obrigado a todos, que possamos ter um dia tranquilo, de paz, de amor, de responsabilidade, que nós possamos vibrar muito para o mundo inteiro, principalmente na região da Rússia e da Ucrânia, onde o pessoal já está fazendo coisas que não se fariam mais no mundo civilizado, mas nós temos somente que orar por eles, orar pelo mundo, para que isso não se torne algo pior, mas tudo que acontecer no planeta Terra terá suas consequências, e tudo que estamos passando hoje, com certeza, já estamos fazendo uma colheita de um passado. Então, não existe nada de errado, existe apenas pessoas que não conseguem se compreender, se tolerar, a guerra pela parte da posse, do poder, isso vai continuando enquanto o homem não estiver ainda evoluído moralmente. Por isso que a gente vai começar hoje, coincidentemente, na perfeição moral, que vai falar das questões sobre a moralidade, ou seja, como o homem se reconhece que está se melhorando ou não, como pode ser a sociedade quando conseguir cumprir as leis de amor e assim por diante. Então vamos lá, bom dia Vilma Trepíquio, bom dia os quatro patas, bom dia para Lili, bom dia para os meus cachorros que estão aqui do meu lado de fora, mas estão aqui pertinho. Um está cochilando ainda lá nos fundos, mas estão todos aí com a gente. Aos amigos e a todos. E só lembrando que esse carnaval vai ter bastante vídeos. Se preparem, vocês que não gostam de muita folia, vão estar aí estudando comigo, adiantando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Como eu disse, nós estamos tendo mais uma pausa entre um vídeo e outro, porque as atividades do dia a dia e acabam nos deixando sem esse tempo assim como nós gostaríamos. Mais uma vez eu falo, nos adaptando e fazendo quando pode, quando dá, e agradecendo sempre a oportunidade que nos é dada. Então vamos lá. Agradecimentos e recados dados. Capítulo 12. Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, as Virtudes e os Vícios. A questão é a 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Vemos aqui a resposta dada pelos irmãos espirituais, de que toda virtude tem o seu mérito. Qualquer coisa que você vença, que você não cometa aquilo que você tem ainda dentro de você, a sua má tendência, dá vontade de fazer uma coisa errada, você resiste. Só de você resistir a cometer essa falha, essa falta, já é um progresso. Mas a virtude, como diz aqui, a mais meritória, é aquela que você age sem interesse pessoal. Então nós podemos perceber que estamos muito longe ainda da virtude do desapego, do desinteresse, de ajudar o próximo,
não ficar medindo as consequências. O que eu vou ganhar com isso? Será que eu vou ficar bem aqui na fita? Ou melhor, já mudou, nem fita mais é? Será que eu vou me dar bem? Então, quando nós não tivermos nenhum interesse a não ser ajudar, essa vai ser a virtude mais meritória. Aquela que se baseia também na caridade sem interesse nenhum. Falta muito para a gente, mas a gente está tentando. Estamos nos esforçando e já conhecemos o caminho. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Os que não têm de lutar é porque já realizaram um progresso, ou seja, aquele que faz o bem espontaneamente, sem pensar nas consequências. Ele já vai e faz, não fica pensando, será que eu devo fazer? Será que vai ser bom? Será que eu vou me prejudicar? Será que eu vou ganhar alguma coisa com isso? Será que a pessoa merece ou não merece? Então, quem não pensa nada disso já vai e faz, não precisa lutar com seus pensamentos, querendo barrar-lhe a atitude de caridade, é porque já realizou o progresso. Ele age espontaneamente. Como fala uma pessoa que eu conheço aqui há uns 18 anos quase, caridade é igual respirar. Ou seja, fazer sem pensar, naturalmente, espontaneamente. Atingindo esse ponto, nós já estaremos com o progresso realizado. Continuando aqui. Lutaram anteriormente, essas pessoas que fazem a caridade sem ter esses dilemas de fazer ou não fazer, é porque já lutaram também anteriormente no seu passado e venceram. Talvez até encarnações passadas, mas venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, nós, é claro, né? Esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção, se torna regra. O sentimento do bem se encontra por toda parte e de maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por espíritos bons, e uma única intenção má seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim será também um dia na terra, quando a humanidade se houver transformado e compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Quando você vê no jornal, nos dias de hoje, fulano de tal, desempregado, ou então uma profissão bem rústica, achou uma carteira com documentos e dinheiro, foi e devolveu, nós ficamos, nossa, que exemplo, que pessoa difícil de encontrar, meus parabéns. Para nós, ainda é a minoria, por isso que a gente admira tanto, como está escrito aqui nessa resposta. Mas ele não fez mais do que a obrigação dele. Mas serve de exemplo para os outros que estão à sua volta. É claro que muitos ainda não fariam esse tipo de ato. Simplesmente desviariam, usariam dinheiro. Eu estou precisando, é porque Deus quer que eu achasse, porque eu preciso mesmo, então é meu. E assim por diante. E tem esse pensamento errado ainda, porque nós não temos a evolução ainda que muitas pessoas têm. Nós não somos bons ainda, somos aspirantes à bondade. Mas um planeta evoluído, assim como foi dito aqui, isso é uma coisa normal. Seria estranho se alguém pegasse e não devolvesse o dinheiro, entendeu? Então nós estamos caminhando para esse mundo feliz, esse mundo mais perfeito. Mas por enquanto estamos ainda lutando com as nossas imperfeições. Muitos ainda têm muita dificuldade mesmo de sequer dar um bom dia, uma boa tarde, olhar nos olhos, coisas assim tão simples para nós. Mas para esses espíritos que já estão acostumados a fazer o bem,
para eles é como respirar, ou seja, é natural, espontâneo. Chegaremos lá um dia exercitando sempre as nossas boas ações, os nossos costumes têm que se modificar, isso tem que passar a se tornar um hábito. Aí sim nós teremos essa mudança, essa transformação que tanto nós queremos para todo o nosso planeta, para todo o universo, mas cada um no seu tempo. Então a próxima questão é a 895. A parte os defeitos e os vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? Uma pista para saber qual seria o estado de imperfeição, olhando para as pessoas, olhando para nós principalmente. Resposta curta e grossa. Seria o interesse pessoal, ou seja, se você tem interesse pessoal nas ações que você pretende fazer de caridade, de amor ao próximo, você está já declarando o seu estado de imperfeição. Pensou em você primeiro? Imperfeito. Oi, imperfeito. Oi, imperfeitos. Oi, vida longa e próspera, imperfeitos. Estamos aqui ainda lutando com nossas imperfeições. Quando a gente conseguir realmente fazer a caridade sem pensar e fazer sem pensar em interesse em retorno para nós, aí sim nós estaremos já caminhando mais para a perfeição do que do estado atual da imperfeição. Continuando a resposta, a explicação diz assim, ó. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem, mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo, qual é a real intenção. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Ele tem que desapegar dos bens da terra, mas não deve jamais desprezá-los, porque precisa para a sua evolução, para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu sustento. Ele não pode ser escravo dos bens materiais e dar a esses maiores valores do que os bens espirituais. Pois só recordando, nossa vida, por mais longa que seja, é passageira e será apenas um segundo comparado à vida espiritual, porque somos espíritos eternos. Temos que fazer um bom uso de tudo aqui na Terra, mas sem escravizar nem a nós, nem a ninguém. Sem sermos dependentes, sem sermos assim aquela pessoa que não abre mão de nada, porque tudo é meu, 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 meu. Esse sim terá ainda muita dificuldade na sua evolução e terá esse apego atrapalhando o seu futuro como um espírito imortal e fora da matéria. Questão 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem conhecimento, sem discernimento, que prodigalizam os seus feitos sem proveito real, por não saberem empregá-los de maneira razoável. Terão por isso algum mérito? Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. Ou seja, aquela propaganda, olha só como eu sou bonzinho, eu fui em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo pelos pobres, doei tantas coisas, isso aí já é autopromoção. Está aqui na questão 896, a prodigalidade irrefletida, sem pensar, é sempre pelo menos uma falta de juízo. A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, e além disso fica gastando, dando sem pensar.
fazer a caridade. Ah, me dá, estou precisando disso. Vai dar, não vai a fundo, não vai pesquisar um pouquinho, não vai conhecer a história daquilo que você está fazendo. Então, jogar dinheiro fora, como fala aqui, além da sua autopropaganda, também é uma forma de você estar agindo sem juízo, sem pensar. Olha só, a fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não é a outros para ser encerrada num cofre. Ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você não vai trancar tudo só para você, e você também não vai sair por aí distribuindo sem ver a possibilidade de estar realmente ajudando. Às vezes você está ajudando a pessoa a ficar ainda mais cômoda, ficar mais no seu vício, ficar mais complicada com a sua própria vida. Então é preciso sim usar a cabeça, ser inteligente um pouquinho para fazer uma caridade mais assim planejada. É claro que tem que ser espontânea, mas muitas vezes precisa pensar sim, para não fazer aquilo, às vezes de um bem ou mal para aquelas pessoas envolvidas na situação. Olha só, a fortuna é um depósito de que terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. Olha só, não é tão fácil assim não. Vamos repetir essa frase? A fortuna é um depósito de que terão que prestar contas. Para quem? Para a consciência, quando nós tivermos um plano espiritual. E vamos nos cobrar sim. Prestar contas porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não o fizeram. E também por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. Agora ficamos preocupados, né? Não basta sair por aí distribuindo dinheiro, bens. Não, tem que analisar sim. Não é julgar. Julgar é apontar as falhas, os defeitos, botar o dedão no nariz. Isso não. Mas analisar sim, se aquela realmente é uma necessidade real ou se é uma necessidade assim que não é assim tão e que tem alguém que precisa mais. Não é fácil não, gente. Por isso a gente tem que estar sempre treinando, exercitando e pedindo para Jesus nos inspirar. Porque se a gente ficar com o coraçãozinho assim aberto para o Pai, para Jesus, com certeza a gente vai saber o que fazer e quando fazer. E não vai ter nenhuma dificuldade. Continuando aqui, nós estamos na questão agora 897. Esse pedacinho aqui é um pouquinho grande. Vamos ver se a gente consegue fazer hoje ou fazer em duas partes. Vamos lá. Questão 897. Aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, e que a sua posição seja melhor, é repreensível. E esse pensamento prejudica o seu adiantamento, ou seja, ele faz a caridade, mas pensando em ter uma vida melhor no futuro, pensando em evoluir, em seu adiantamento. Isso é repreensível? Não, por certo, não é repreensível. Mas, sempre tem um mas para poder a gente ficar pensando. Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo, o sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão, que mais positivo, faz o bem por cálculo, e não pelo impulso natural do coração. Mais uma vez, ele está pensando não nos bens materiais, mas está pensando na sua posição como espírito, na sua evolução. Então, ele ainda não aprendeu a fazer a caridade desinteressada. Ele ainda está querendo fazer uma troca, uma barganha. Ó, Deus, olha para mim aqui, ó. Estou ajudando o pobre. Deus, estou ajudando essa pessoa. Essa também é um indício de atraso, de não entendimento. Porque quando tivermos realmente desinteresse total, a gente vai estar fazendo por fazer, fazendo com amor. E com certeza estará sendo computado em nossa evolução sem que a gente se preocupe com isso.
E quando nós conseguimos fazer assim, é porque já atingimos esse progresso. Enquanto você pensa assim, é porque quando voltar aqui na Terra, eu quero ser um pouquinho melhor. Aí você ainda não está precisando entender melhor o que é caridade. Nós estamos precisando entender melhor o que é caridade. A gente tem que fazer a caridade sem pensar. Só analisar quando for necessário, mas não ficar querendo o retorno. Não querer ficar querendo uma posição melhor, reencarnar melhor. Quando a gente pensa assim, porque a gente precisa ainda dar uma entendida melhor no que é a caridade sem interesse, como Jesus ensinou para nós. Então, vamos a 897A, para poder dar uma adiantada aqui. Ela fala assim: mas cada um tem um desejo muito natural de progredir para sair da situação penosa desta vida. Os Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, o mal pensar que, pela prática do bem, se pode esperar uma situação melhor? Foi o que eu li agora. Não por certo, mas aquele faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e a seu próximo, sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão, mais positivo, faz o bem por cálculo e não por impulso natural do coração. Então, 897B, para a gente encerrar o vídeo de hoje. 897B. Não temos de fazer aqui uma distinção entre o bem que se pode fazer ao próximo e o cuidado de lhe corrigir os defeitos. Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que nos seja levado em conta na outra vida é pouco meritório, mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando se aproximar dos bons espíritos e se elevar, será igualmente um sinal de inferioridade? Não. Não. Por fazer o bem, não queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que lhe pode render cada uma de suas boas ações na outra vida ou na vida terrena, procede de maneira egoísta, mas não há nenhum egoísmo em se melhorar com vistas a se aproximar de Deus, pois esse é o objetivo de todos. Evoluir, crescer, ser melhor. Esse é o verdadeiro sentido da nossa vida, da nossa reencarnação. Nos tornarmos pessoas melhores. Então eu agradeço a todos pela paciência, por estar aqui fazendo companhia para nós. Aqueles que vão assistir mais tarde, que vão assistir lá também no YouTube, muito obrigado a todos. E nós vamos parando por aqui na questão 898, 897B. E amanhã a gente vai voltar, amanhã ou no próximo vídeo. Quem sabe até hoje à noite. Agora é assim, deu um tempinho, estou com a cabeça boa, tranquilo, estou fazendo vídeo. No próximo vídeo, voltaremos na questão 898, para ver se a gente termina até a 906, que é a parte que falta das virtudes e dos vícios. Muito obrigado a todos, muita paz, Deus abençoe a todos nós e consigamos seguir nossa vida sempre com esse objetivo, de ser melhores, de aprender a fazer a caridade sem interesse, como Jesus ensinou, e orarmos muito por nosso planeta que está cada vez mais complicado. Agora o comentário pessoal, já não basta a Covid, os deslizamentos, as enchentes, as pestes, as doenças, ainda tem um cidadão querendo fazer guerra, fazendo guerra. Misericórdia, Senhor, esse povo está realmente procurando sofrer mais tarde. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.